E se tudo o que lhe disseram sobre a morte não fosse a verdade absoluta? E se, por trás das narrativas reconfortantes sobre a vida após a morte, residisse uma verdade muito mais profunda do que qualquer coisa que o levaram a acreditar? E se a morte não o libertasse, mas o reciclasse? A maioria das pessoas jamais ousa questionar isso. Elas seguem o caminho traçado diante delas, acreditando que caminham em direção à liberdade, quando, na verdade, podem estar a entrar na armadilha mais antiga do cosmos. Os gnósticos sussurraram sobre isso há muito tempo. Eles afirmavam que o próprio mundo não era a criação de um deus amoroso, mas de um impostor, um arquiteto arrogante. Um falso governante conhecido como Demiurgo, e segundo eles, este mesmo ser construiu uma roda infinita de nascimento e morte. Um ciclo de reencarnação que aprisiona almas de volta nesta realidade de matriz. Mas aqui está a questão mais importante. Se a vida após a morte é uma armadilha, o que acontece consigo quando morre? E mais importante, como pode escapar dela? Este não é o tipo de conhecimento que encontrará num sermão de domingo ou num livro de autoajuda comercial. Não é a história de amor e luz do movimento Nova Era. Este é o conhecimento que foi suprimido, enterrado e marcado como heresia. Porque, se muitas almas se lembrassem disto, a própria prisão começaria a desmoronar. Neste vídeo, exploraremos como os gnósticos compreendiam a morte. Não como uma porta para a liberdade, mas como um momento em que a alma pode ser capturada e reciclada. Verá porque acreditavam nisso. A reencarnação não é o caminho de progresso espiritual que nos foi dito, mas o próprio mecanismo da armadilha, e os sinais ocultos que revelam quando está a ser atraído de volta para ela. A maioria das pessoas nunca ouvirá isto, a maioria continuará a caminhar em direção à luz, inconsciente de quem a construiu ou por quê. Talvez a prisão do Demiurgo não esteja confinada a este mundo, mas estenda-se para além da própria morte. Um salão de espelhos, enganando a sua alma para retornar repetidamente, reproduzindo vida após vida. E se a morte não for o fim, nem o começo, mas a maior ilusão de todas? Porque a verdade que está prestes a ouvir não mudará apenas como vê a morte. Poderá entregar-lhe as chaves para escapar da prisão que acorrentou a humanidade desde o princípio. Muito antes de as nossas religiões modernas se formarem, o mundo antigo fervilhava com sussurros de reinos ocultos, deuses rivais e conhecimento secreto, e entre eles, os gnósticos ofereceram um aviso como nenhum outro. Nas cavernas do deserto de Nag Hammadi, no Egito, escondidos até a sua descoberta em 1945, repousavam textos que estilhaçaram as histórias confortáveis contadas por padres e imperadores. Eram os escritos gnósticos, fragmentos de uma tradição espiritual que ousou afirmar: o mundo que vê ao seu redor não é a verdadeira criação do Deus real. Os gnósticos falavam de um reino superior e infinito, o Pleroma, onde habitam a luz e a consciência puras. Desta plenitude surgiu Sofia, a personificação da sabedoria divina, contudo, no seu anseio por criar sozinha. Movida pela curiosidade, pelo desejo e por um ato solitário à parte da fonte, ela trouxe à luz um ser imperfeito. O Demiurgo, ignorante dos reinos superiores acima dele, declarou-se o único Deus. Ele moldou a matéria numa vasta e cintilante prisão, povoando-a com arcontes. Estes guardiões cósmicos governam os planetas, estrelas e ciclos da vida humana. Aqui reside o coração do aviso gnóstico. Segundo eles, a alma não foi feita para ciclar infinitamente através do nascimento e morte. A verdadeira vida pertence aos reinos eternos de luz, não às sombras deste mundo material. No entanto, o sistema do Demiurgo recicla almas, ligando-as à roda da reencarnação para que continuem a alimentar o seu domínio. Esta alegação era radical para a sua época, em quase todas as religiões do mundo antigo. Seja nos cultos pagãos de Roma, ou na ascendente igreja cristã, a morte era retratada como uma passagem para recompensa ou punição divina. Mas os gnósticos ousaram dizer algo muito mais inquietante, que a própria morte poderia ser a armadilha. Outras tradições carregavam ecos disto. No livro tibetano dos mortos, conhecido como Bardo Thodol, a alma é avisada sobre luzes deslumbrantes e ilusões que aparecem após a morte. Foram concebidas para a atrair de volta ao renascimento. Até o pensador cristão primitivo Orígenes considerou a ideia de pré-existência e ciclos de encarnação. Estes ensinamentos foram mais tarde condenados como heresia. Mas por que existe tal ânsia em apagar estes ensinamentos? Porque o medo da morte é a corrente mais forte de todas. E assim que uma alma a quebra, escapa ao controlo. Uma alma convencida de que deve retornar repetidamente para aprender lições é uma alma improvável de se rebelar. Mas uma alma que se lembra de que nunca foi feita para ser aprisionada, que pertence à eternidade, torna-se perigosa. Perigosa não apenas para os governantes deste mundo, mas para o próprio Demiurgo. Os gnósticos viam-se como exilados, errantes numa criação falsa, carregando a centelha de uma origem esquecida. A sua missão não era aperfeiçoar o ciclo, mas libertar-se dele. E os seus textos ofereciam instruções crípticas sobre como o desperto poderia navegar a morte sem cair nas armadilhas luminosas do Demiurgo. E aqui está a questão mais profunda. Se o ciclo de reencarnação é uma prisão, como é mantido? Como é que o Demiurgo garante que quase todas as almas continuem a retornar? E que sinais revelam quando está a ser puxado de volta para o seu sistema? A resposta pode expor não apenas os motivos ocultos da religião antiga, mas até as ilusões tecidas no movimento Nova Era de hoje, quando o seu último fôlego deixa o seu corpo e o mundo da forma se dissolve, está subitamente livre de peso e dor.
Flutuando numa vasta e luminosa expansão, o que acontece a seguir? De acordo com inúmeras histórias de quase morte, a primeira coisa que vê é uma luz, radiante e irresistível. Atrai-o para mais perto. Entes queridos aparecem, sorrindo e chamando o seu nome. Um calor preenche-o, e por um momento... Ananti Naninaderu. Tenha certeza de que isto é o céu. Isto é o lar. Mas os gnósticos interromperiam esta cena com um aviso. Cuidado, alma, pois nem tudo o que brilha é luz. Segundo a sua visão, o que muitos chamam de vida após a morte é frequentemente o portão de abertura do ciclo. O túnel de luz é uma construção, uma armadilha luminosa tecida pelos arcontes para o reciclar de volta ao ciclo de morte e renascimento. As vozes reconfortantes podem não ser os seus ancestrais, mas projeções e ilusões criadas para o impedir de questionar onde realmente está. Os textos gnósticos nunca usaram a expressão moderna armadilha da reencarnação, mas avisaram que as almas, se enganadas, poderiam ser capturadas e lançadas de volta a novos corpos. Por quê? Porque o sistema do demiurgo alimenta-se do retorno. Cada vez que encarna, esquece quem é, cada vida apaga a memória da sua origem divina. E enquanto luta com dor, desejo, medo e distração, os arcontes apertam o seu controlo. Na linguagem de hoje, isso é exatamente o que muitos chamariam de roda da reencarnação. Pense nisso como um jogo cósmico de hipnose. No momento em que morre, acorda brevemente, apenas para ser acalmado de volta ao sono. Assim como um sonho se desvanece quando acorda, a memória da liberdade da sua alma desvanece quando retorna ao corpo. Os textos gnósticos frequentemente descrevem isto em termos simbólicos. A hipóstase dos arcontes fala de governantes que prendem a humanidade no esquecimento, o apócrifo de João. Descreve como o demiurgo moldou a prisão da alma, cercando-a com camadas de decepção. A Pistis Sophia alude à perigosa jornada da alma, através de reinos de julgamento e falsas luzes. E ainda assim, pergunte a si mesmo, por que a luz parece tão irresistível? Por que é que as almas retornam tão voluntariamente? Aqui reside o gênio da ilusão. Apela ao seu desejo mais profundo. O desejo de estar seguro, de ser amado, de pertencer e de ser reunido com a fonte. Que melhor isco do que os rostos daqueles que prezou em vida? Que laço mais forte do que a promessa de reencontro? Mas os gnósticos pediram vigilância. Eles acreditavam que para além da falsa luz, reside uma radiância maior, a verdadeira luz do pleroma, que não pode ser falsificada. Na sua cosmologia, essa radiância pertencia aos éons, emanações divinas da fonte, fluxos de luz viva fluindo do pleroma. Conhecer a diferença entre o brilho falsificado e a verdadeira luz dos éons era, para os gnósticos, a chave para a libertação. A diferença é subtil, mas profunda. A falsa luz deslumbra e exige, enquanto a verdadeira luz desperta e liberta. É por isso que falavam de gnose, conhecimento direto, rememoração interior, porque sem consciência, como saberia a diferença? E assim a questão aprofunda-se. Se a armadilha do demiurgo atrai a alma com conforto e ilusão, como é que o ciclo de reencarnação realmente se desenrola? Que forças o puxam de volta para a prisão de carne? E que papel desempenham realmente o karma e o julgamento? Desvendar estas questões pode revelar o próprio conhecimento que os gnósticos guardavam como sagrado e abrir diante de si o caminho oculto para a liberdade. Se a primeira parte da ilusão é a sedução, a luz deslumbrante, o falso reencontro, então a segunda parte é o emaranhamento. Os gnósticos ensinavam que após a morte a alma não se deixa simplesmente derivar livremente. Em vez disso, encontra poderes, os arcontes, que agem como guardiões. Estas forças questionam, julgam e pesam a alma, não para a guiar em direção à libertação, mas para aprender mais firmemente ao ciclo da matéria. Já ouviu a expressão revisão de vida? Inúmeras experiências de quase morte descrevem ser-lhes mostradas as suas ações, sentir as suas emoções reproduzidas e serem informados de que devem aprender mais lições. Mas aqui está a questão oculta. Quem está a conduzir esta revisão? Os gnósticos diriam que este julgamento não vem da verdadeira fonte, mas dos falsos governantes deste mundo. O julgamento, mesmo quando parece vir da própria alma, ainda faz parte da ilusão. Ao convencer a alma de que falhou, que deve retornar para corrigir os seus erros, os arcontes garantem que o ciclo de reencarnação nunca termine. Talvez o verdadeiro inferno não seja fogo e tormento de todo, mas algo totalmente diferente. Talvez o verdadeiro inferno seja retornar à Terra repetidamente, revivendo a vida sem nunca realmente ascender. Pense nisso como um tribunal cósmico, onde o juiz, o júri e o promotor fazem todos parte do mesmo sistema. É convencido da sua culpa, sentenciado a retornar e informado de que é para o seu crescimento, quando na verdade é para o domínio deles. E quanto ao karma na perspectiva gnóstica? O karma não é justiça divina, mas programação, um conjunto de cordas e pesos que puxam a alma de volta para a densidade. Cada ação cria ecos, sim, mas o sistema é projetado para o emaranhar nesses ecos. Para o manter a orbitar os mesmos laços parece uma escola, mas na verdade é uma gaiola. Aqui reside o afastamento radical de outras tradições. O hinduísmo e o budismo ensinam que a reencarnação é um caminho de aprendizagem que, em última análise, leva à libertação. Mas os gnósticos viram o guião. A própria reencarnação é o problema. A libertação não vem por jogar bem o jogo, mas por recusar jogá-lo completamente.
É por isso que falavam de recordar palavras secretas, nomes ocultos, selos divinos e senhas místicas que permitiam à alma desperta contornar os arcontes. O primeiro Apocalipse de Tiago descreve como a alma, ao encontrar estes governantes, não deve encolher-se, mas declarar a sua origem nos reinos de luz. Só então pode ascender para além do alcance deles. Então aqui está o paradoxo. O ciclo é mantido através da ignorância, mas a chave é a rememoração. Quanto mais se identifica com os papéis que desempenhou, este corpo, esta personalidade, esta história, mais fácil é ser reciclado. Mas quando recorda que a sua essência vem de além das estrelas, além do domínio do demiurgo, a ilusão começa a vacilar e a dissolver-se completamente. Quantas vezes sentiu déjà vu, como se já tivesse vivido esta vida antes? Quantas vezes sentiu que o próprio mundo é roteirizado, em loop encenado? Talvez essas não sejam apenas peculiaridades da memória, ou o que as pessoas chamam de falhas na matriz, mas ondulações do ciclo, ecos da própria armadilha. A questão então não é apenas o que é a armadilha, mas como escapar dela. Como é que uma alma desperta navega à morte sem ser puxada de volta para a roda? Os gnósticos acreditavam que a resposta a isto pode ser o seu ensinamento mais importante de todos. Então, se a armadilha do demiurgo é real, se a própria morte é a porta de entrada para um sistema de reciclagem, o que pode realmente fazer a respeito? Os gnósticos nunca pretenderam que este conhecimento fosse abstrato. Era um mapa, um guia para aqueles que ousaram despertar num mundo de sono. E o primeiro passo não é sobre esperar pela morte, é sobre recordar. Agora pergunte a si mesmo, quem sou eu além deste corpo, além desta história, além dos papéis que desempenho? Cada vez que descasca uma camada, a fixação afrouxa, pois o demiurgo só pode prender o que se identifica com a forma, só pode enredar o eu que vibra na sua frequência, o eu que se agarra a rótulos, medos e desejos inacabados. É por isso que os gnósticos falavam de cultivar a gnose, conhecimento interior direto, meditação, oração e contemplação profunda. Até momentos de consciência silenciosa, observando os seus próprios pensamentos, estes não eram rituais vazios. Eram campos de treino, ensaios para a alma. Quando aprende a manter a presença no agora, é menos provável que seja enganado pelas ilusões deslumbrantes mais tarde. Aqui está uma prática. Da próxima vez que fechar os olhos, imagine o túnel de luz antes de sentir a sua atração. Ouça as vozes chamando, depois pergunte: isto é luz verdadeira ou uma projeção? Pratique o discernimento. Sinta a diferença entre algo que deslumbra e algo que desperta, entre algo que exige e algo que liberta. Este ensaio interior planta sementes de rememoração, que podem florescer quando o momento chegar. Os gnósticos também sussurravam sobre senhas e selos, símbolos de autoridade interior. Pode não precisar de palavras secretas literais, mas precisa de reconhecimento. Reconhecimento de que é um filho da fonte infinita, não um súbdito do demiurgo. Reconhecimento de que pertence ao pleroma, não à prisão. Esse reconhecimento, mantido firmemente, é por si só uma chave. Então viva como se já estivesse para além da armadilha. Desapegue-se de ciclos de medo e da busca incessante por validação externa. Pratique isto, libertando-se de apegos terrenos, deixando as ilusões dissolverem-se e lembrando-se de que a sua essência não pode ser ferida. Quando começa a viver desta maneira, a própria vida muda. Para de temer a morte porque a reconhece apenas como mais uma máscara. Para de se agarrar à reencarnação como um caminho de crescimento, e começa a provar a liberdade mesmo aqui. O caminho gnóstico não é sobre escapar do mundo através do desespero, mas sobre ver através do mundo com clareza. Cada momento de consciência é uma rachadura na gaiola, e cada ato de rememoração é um passo além da roda. Portanto, mantenha esta pergunta perto. Reconheceria a luz falsa? Entraria nela ou olharia para além dela? Não a responda uma vez e esqueça-a. Carregue-a consigo, deixe-a moldar como vive, como vê, como escolhe, porque o campo de treino para a libertação não é amanhã, é o momento presente. Mesmo enquanto assiste a este vídeo, se chegou até aqui e gostaria de aprofundar estes mistérios, criei um e-book gratuito chamado Escaping the Illusion, An Agnostic Guide to Mastering Reality. Dentro, descobrirá perspectivas práticas e ensinamentos ocultos para o ajudar a aguçar a sua consciência e a sair das ilusões deste mundo. Pode baixar a sua cópia gratuitamente, o link está na descrição. Durante séculos, disseram-nos que a morte leva ao céu ou ao inferno, mas os gnósticos revelaram uma verdade mais libertadora. Ambos são ilusões concebidas para atrair a alma de volta ao ciclo. Traçamos os seus ensinamentos antigos desde os textos secretos escondidos em cavernas no deserto, aos avisos sussurrados de místicos que se recusaram a curvar-se perante os governantes deste mundo. Exploramos a própria ilusão, a luz falsa, o julgamento cósmico e a roda infinita do karma, e descobrimos como a consciência, a rememoração e a gnose interior se tornam as chaves para a liberdade. Mas como nos lembram os gnósticos, ninguém pode trilhar este caminho por si, nenhum padre, nenhum guru e nenhum sistema de crença quebrará o ciclo. A única coisa que pode perfurar o véu é o seu próprio reconhecimento desperto. A questão não é o que acontece após a morte, é quem será quando ela chegar. Seguirá as vozes reconfortantes sem questionar, ou fará uma pausa e recordará. Entrará na luz da ilusão, ou voltará-se para a radiância superior para além dela. Talvez a forma como vive, as escolhas que faz e a consciência que cultiva a cada dia desempenhem todas um papel crucial no facto de a sua alma ser ou não enganada pela luz falsa.
Porque a alma que se lembra não pode ser presa, a alma que desperta não pode ser enganada, e talvez esse seja o maior segredo de todos. A prisão nunca foi mais forte do que a sua própria atenção. No momento em que a volta para dentro, as paredes começam a desmoronar. Portanto, ao deixar este vídeo, leve este pensamento consigo. A morte não é o fim, não é o começo, é o teste, e a chave sempre esteve dentro de si. Recordá-la é despertar, esquecer é retornar novamente até que a alma recorde a sua verdade. Se esta mensagem ressoou consigo, partilhe as suas reflexões nos comentários. O que acredita que aguarda além do véu? E se encontrou esta exploração valiosa, lembre-se de gostar deste vídeo. E não se esqueça de subscrever The Gnostic Eye para mais mergulhos profundos na sabedoria oculta, todas as semanas. Mantenha-se desperto, mantenha-se consciente e pergunte a si mesmo quando a luz aparecer. Irá recordar-se? Pois a jornada não termina na sepultura. O que vem a seguir é um teste de memória, coragem e reconhecimento. Apenas aqueles que mantêm a centelha dentro passarão.